Somos todos esportes em cena. Esportes em cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez levar a todos nós o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena, aqui pela PUC TV, que é o verdadeiro canal de todas as modalidades e de tudo que diz respeito ao esporte e para desporto em nosso estado. Nós que somos o estado, uma fábrica de atletas, fábrica de dirigentes, fábrica de médicos especialistas em medicina esportiva, fábrica de tudo. Nós exportamos grandes talentos para o Brasil e também para o mundo. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui conosco um dos percussores, eu diria é um dos, para não ser um dos percussores da medicina esportiva em nosso estado. Ele que é um médico ortopedista, é um médico de muita tradição, um médico que tratou de muitos clientes e também muitos atletas, Dr. Nelson Barreto, Nelson Paes Barreto, que foi o médico, inclusive, do nosso time do Vila Nova de basquetebol. Dr. Nelson Barreto, é um prazer muito grande receber essa lenda viva do esporte da medicina no estado de Goiás. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de conversar um pouco sobre a minha vinda para Goiânia, que eu sou natural de Bauru, do interior de São Paulo. Você é de São Paulo, né? É, do interior de São Paulo. É cidade que goza de muita vontade de fazer esporte de alto nível. Então eu vim para cá para fazer vestibular. Eu formei na primeira turma da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, formamos em 65, e de lá eu fui para São Paulo fazer residência, depois fui para o exterior, fiquei 2 anos no exterior fazendo especialização. Aí eu volto para Goiânia, exatamente na época que o basquete goiano entrou numa fase de aparecimento, de vontade, assim, uma coisa muito importante que foi a vinda de atletas de outros estados para cá, e nós formamos umas grandes equipes de basquete. Essas grandes equipes, é tanta coisa, a gente falou muita coisa aqui que a cabeça começa a revirar lembrando de bons momentos que nós tivemos, né? Ótimos momentos, né? Essas grandes equipes, que foram o Vila Nova e o Jaó, né? Exato. Essas grandes equipes, elas, na época, revolucionaram a maneira como elas foram montadas, revolucionaram o esporte goiano, não só o basquete, mas o esporte em Goiás. E o Dr. Nelson fez parte dessa equipe do Vila Nova. Como é que você entrou no processo do Vila Nova, sua inclusão no processo? Como a dos outros, nós sabemos que alguns jogadores vieram de fora, a maioria veio de fora, e poucos foram aproveitados aqui de Goiás. Como é que o Dr. Nelson Barreto dedicou-se ao Vila Nova? De forma profissional, nós sabemos, mas de forma remunerada, não remunerada, por paixão ao esporte, uma pessoa que admirava muito o projeto? Foi de forma não remunerada. Eu tinha uma paixão por basquete. Eu joguei basquete muito tempo atrás e vim jogar depois aqui na época da Faculdade de Medicina, que a gente tinha um time de basquete que era até razoável para a época. Jogos universitários? Exatamente. Então, com esse passado de ter jogado basquete, eu fui convidado pela direção do Vila Nova, na pessoa do César Seba, para ser médico do Vila Nova. E então eu tive a oportunidade de conhecer desde o início mesmo, da vinda dos jogadores, da separação dos jogadores, uma parte para o Vila Nova, uma parte para o Jaó. Então eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso nos bastidores e tal. E na época eu tinha uma clínica, e essa clínica eu recebia os jogadores e lá eu fazia os tratamentos adequados. Os tratamentos
Os jogadores pagavam para fazer o tratamento, ou o Vila te pagava, ou como é que era esse procedimento? Na época, você era um profissional, consagrado já. Não, eu não cobrava nada, eu trabalhava por amor ao esporte mesmo, e minha clínica eu coloquei à disposição. Ali não tinha despesa nenhuma para o Vila Nova, nem para os jogadores do Jaó que eventualmente me procuravam. Eu nunca tive nenhum, vamos dizer assim, recebimento, alguma coisa financeira. Minha coisa era por amor ao esporte mesmo. Por amor ao esporte. Os jogadores que te procuravam, doutor Nelson, normalmente curiosidade, né? Essa é uma curiosidade minha mesmo. Normalmente que tipo de lesão eles sofriam? Era mais a lesão muscular? Eram as articulações? Se articular, tornozelo, joelho, né? Ou ombro, ou munheca, alguma coisa desse tipo, inerentes ao basquete? Ou lesões que poderiam acontecer em qualquer modalidade esportiva? Parece que existe uma relação entre o tipo de esporte que o atleta pratica e a lesão que ele sofre, né? Por exemplo, um nadador tem muito pouca lesão de joelho, de tornozelo, mas o jogador de basquete, o jogador de voleibol, tem muita lesão de ombro, de joelho, de tornozelo, né? Então, existe uma especificidade no esporte quanto às lesões. Por exemplo, um atleta de ciclismo, pelo tipo de posição que ele usa na bicicleta, ele tem muito problema lombar, lombalgia, às vezes hérnia de disco, às vezes protusão discal e tudo mais, que são... Contusão de? Protusão discal. A protusão. Que seria uma pré-hérnia de disco, né? Seria uma pré-hérnia de disco, mas que também dá muito desconforto e muita dor. Então, seria mais ou menos isso. Cada esporte tem uma lesão mais preferencial. Não quer dizer que não vai ter todas, pode ter, mas existem lesões preferenciais. Ah, sim. E no caso do basquete, mais articulações inferiores? O joelho e tornozelo? Mais ombro também, Ombro também. né? Ombro também, que o basquete tem que levar a bola, tem que chutar, jump e tudo mais, o tipo de movimento para chutar e tal, aquilo ali causa muita lesão de ombro, lesão de manguito rotador e também de joelho, né? Lesão de menisco, lesão de ligamento cruzado e tornozelo. Tornozelo geralmente acontece no rebote, quando sobem vários no rebote e um deles pisa no pé do adversário ou no próprio pé e torce o tornozelo. Pisa no pé do adversário, torce o tornozelo e dói, hein? E dói. E dói. E dói. E incapacita, às vezes, por semanas de voltar a jogar, entendeu? O tratamento hoje, ele pode ser considerado como um prazo mais curto de recuperação e um tratamento diferenciado que favorece o atleta, porque antigamente a gente usava aquela botinha de gesso. Certo. Hoje é mais uma botinha, mas ela é móvel, vamos chamar assim, né? Coloca e tira, vai tomar um banho, alguma coisa assim. Chama imobilizador. Imobilizador. É imobilizador. O gesso está começando a ser abandonado, mas ainda tem indicações, né? Hoje a medicina esportiva ela mudou muito, né? Ela mudou muito. Então antes a preparação física era feita de um jeito muito precário. Hoje não. Hoje tem fisiologia do esporte. Então você tem um médico especialista em fisiologia do esporte que avalia o atleta e sabe, inclusive, quando o atleta pode jogar ou não. Às vezes o atleta é afastado para repouso e tudo mais, que ele já está num limite de exaustão. Então, a medicina esportiva hoje já é uma medicina altamente diferenciada. Está ouvindo essa musiquinha aqui? É a nossa vinhetazinha. Quer dizer o quê? Nós temos que fazer uma paradinha, esse papo tá bom, hein? Tá ok. E vai melhorar ainda mais, vai ficar cada vez melhor. Dr. Nelson Barreto, nosso amigo ortopedista, esportista, está conosco aqui hoje para falar sobre medicina esportiva, ortopedia esportiva, né, de uma maneira geral, né? Todos os esportes. É isso aí. Logo estaremos de volta com o nosso Esportes em Cena. De volta aqui pelo nosso
com o nosso, né, com o nosso Esportes em Cena, pela nossa PUC TV. O Dr. Nelson Barreto, ortopedista, é o nosso convidado do programa de hoje, falando sobre medicina e esporte. O Vila Nova, e o Jaó, que foi um tempo áureo do basquetebol aqui em Goiás, não é que a gente seja saudosista, a gente tem saudade das épocas boas, né? Não é isso? Você vê possibilidade de nós voltarmos a ter um dia uma equipe, como nós formamos aqui a equipe do Universo, com a Ajax, que foi uma coisa passageira também. Mas você acha que esses tempos áureos do basquete poderão voltar? Ou deveriam voltar? Não, deveriam voltar sim, porque eu acho que Goiânia, como cidade, o potencial que tem Goiânia, o potencial financeiro, o potencial intelectual, o potencial de pessoas ligadas ao esporte poderia voltar tranquilamente. Agora, falta alguma coisa, algum empurrãozinho de algum abnegado, tipo Emir Baiocchi, que assumiu o Vila Nova e peitou e foi para frente e formou o basquete goiano daquela época. Eu acho que pode, mas ainda está faltando dirigentes, está faltando dirigente especializado. Parece que o futebol toma muito tempo e os esportes amadores ficam restritos a poucas pessoas, a poucos interessados. Poucos têm o interesse de mexer com o esporte, né, que não seja o futebol, porque o futebol é o segundo melhor negócio do mundo, só perde para petróleo. Depois do petróleo, futebol. Você imagina o que envolve de manchúria, né, de faz-me rir, de dinheiro no futebol, né? Então, a gente vê algumas pessoas aí envolvidas, como no caso da NBA, no campeonato espanhol, alguns campeonatos europeus e tudo, mas tudo na proporção, a NBA na proporção maior e os outros na proporção menor, que são altamente rentáveis também para os praticantes e também para os brasileiros aqui que conseguem destaque. Aqui em Goiás, eu não sei de ninguém que ganhe dinheiro com esse tipo de modalidade, com vôlei, com basquete, com natação, com paradesporto, não sei se é do seu conhecimento. Eu também não conheço quem ganha dinheiro com o esporte, principalmente esporte especializado. Futebol a gente tira à parte porque existe muito patrocínio, existe muito dinheiro, a CBF dá prêmios fabulosos para o futebol e tal. Agora, os outros esportes, eu poderia destacar em Goiás o tênis. O tênis teve um avanço muito grande no tênis. Nós chegamos a uma época, quando eu era diretor de tênis lá do Country Club de Goiás, nós tínhamos uma época 5, 6 jogadores na seleção, convocados para a seleção brasileira infanto-juvenil, juvenil. Acompanhei o tênis no Sul-Americano do Uruguai. Você foi presidente da Federação Goiana de Tênis também? Eu também fui presidente da Federação Goiana de Tênis. Eu trouxe para cá um campeonato de veteranos, eu trouxe vários campeonatos profissionais e vários campeonatos amadores. Mas com o tempo o negócio foi arrefecendo, a federação foi ficando menos importante, os clubes mais importantes. Hoje a federação tenta reerguer, eu acho que ela tenta reerguer e nós temos que torcer para isso. Eu acho que o tênis é um caminho, O tênis da sua época, o basquete, que também foi da sua época, né, do Vila Nova, tanto Vila Nova como Jaó, eram esportes. O esporte em Goiás era feito por esportistas. Você acha que está faltando os esportistas darem mais importância ao esporte e não apenas à parte financeira do esporte? Eu acho que o esportista é fundamental, porque ele trabalha com o coração. Já é uma diferença, né? Mas a gente não pode pensar só no esportista, eu acho que a gente tem que pensar na parte financeira para manter um grande clube. Uma coisa não puxa a outra? Uma coisa puxa a outra. Mas eu acho assim, que tem que ter uma base financeira. Por exemplo, Vila Nova, quando vieram vários jogadores do Rio de Janeiro, de São Paulo para cá, que formou um grande time do Vila Nova e o Jaó, existia um apoio financeiro
principalmente, a gente não pode esquecer do Emir Baiocchi, né? Que foi um grande idealizador, um grande incentivador de esportes e tal. E ele é que estava por trás da parte financeira. Acho que depois que ele começou a parar e tal, as coisas começaram a arrefecer do ponto de vista de basquete de alto nível, né? Ficou o basquete infanto-juvenil, ficou um basquete de segunda categoria. Porque aquele grande basquete, ele, não sei. Caiu muito. Caiu muito. Caiu muito. Até para lidar na federação era muito difícil. Porque quando eu entrei, fui presidente da Federação de Basquete 10 anos, e quando eu entrei ali, fui conduzido porque o cargo está praticamente vago. Embora quem gostasse de esporte fosse presidente da federação, ele foi para o Tocantins, que era o Ailton Leles. Ele gostava muito de esporte, mas ele foi para o Tocantins e a federação acabou ficando vaga. Eu peguei aquilo ali e toquei para frente. Nós conseguimos ainda montar o time, vários times, fazendo a média de 450 jogos por ano, né, com súmula, que para nós era muita coisa. Mas nós conseguimos montar 2 times, um feminino, que foi o Vila Nova Massageol, e o masculino, com a intenção de resgatar o basquete goiano. Mas masculino com o Universo Ajax, né? Mas infelizmente não foi possível. Eles não tiveram o apoio que eles esperavam. É isso aí, a verdade é essa. Mas, voltando a falar sobre o desenvolvimento do esporte em Goiás, a medicina esportiva, que faz parte do esporte, né? A medicina esportiva, como que ela é vista hoje, poderia ser vista pelas pessoas mais experientes, como é o seu caso, por exemplo, poderia ser visto como tendo sofrido uma evolução muito grande, tido uma evolução muito grande, ou os atletas nossos continuam sofrendo ainda porque têm dificuldade de acesso aos tratamentos, às orientações? A medicina esportiva hoje no Brasil e no resto do mundo é uma especialidade. É uma especialidade como você tem um colega que faz cirurgia de mão, um que faz cirurgia de joelho, um que faz de tornozelo. A especialização em medicina esportiva é uma especialização à parte. Faz parte da residência médica, faz parte de uma especialização após a residência médica. Hoje a medicina esportiva ela tem um nível altíssimo, né? Um nível altíssimo de condicionamento de atleta, de preparação e de até avaliação de futuro de atleta. Então, a medicina esportiva ela teve um salto de qualidade enorme, Mudou muito, mudou praticamente tudo. Hoje os especialistas eles conhecem o atleta de cima e embaixo e eles avaliam o atleta no campo. O pessoal vê, por exemplo, quando termina uma partida, o atleta tira a camisa, ele tem uma outra camiseta por baixo, aquilo é avaliação médica. É avaliação da distância que ele percorreu, do batimento cardíaco e tudo mais, né? Do desempenho, do ponto de vista circulatório, cardiológico, urológico, de todo o sistema de organismo do atleta. É isso aí. Vamos fazer um breakzinho rápido? Vamos. Na volta eu gostaria muito de explorar essa questão da medicina. Podemos explorar isso aí? Podemos. A medicina? Aí, tocou a nossa musiquinha, está na hora da gente parar. Vamos fazer um break rápido e logo estaremos de volta para esse papo aqui, essa aula que nós estamos recebendo do Dr. Nelson Barreto, que é uma das pessoas que mais profissionais, esse homem lutou muito pelo desenvolvimento do esporte goiano. E nós precisamos aqui em Goiás dar valor nas pessoas que fizeram com que chegássemos a esse ponto, né, de esclarecimento, de orientação, de ensinamento, principalmente da aula que nós estamos recebendo. Muito importante para nós todos. Logo estaremos de volta. Estamos aqui de volta com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV com o Dr. Nelson Barreto, ortopedista, um dos percussores da medicina esportiva, uma pessoa que ajudou muito o desenvolvimento dos esportes em geral no estado de Goiás. Doutor Nelson, você falou sobre a questão muscular, né, algum grupo muscular
e cada esporte, naturalmente, que exige mais de um determinado grupo muscular, para as diversas modalidades. Nós podemos falar sobre isso? Podemos. Podemos? E a questão, por exemplo, a gente vê muito problema de ombro, né? Nós falamos sobre ombro, tudo tem um especialista, né? Especialista em ombro, especialista em cotovelo, especialista em munheca, né? Na falange, falanginha, falangeta, tudo tem especialista. Antigamente a medicina era mais global, né? Machucou não sei o que, vai no ortopedista. Ele cuidava de tudo. É mais ou menos isso? Olha, o médico hoje, o médico ortopedista, vamos dizer assim, mudou muito a especialidade. Hoje tem cirurgia de mão, cirurgia de ombro, cirurgia de coluna, né? Cirurgia de joelho, tornozelo e tudo mais. Então, especializou muito. Mas ainda o médico de medicina esportiva, ele tem que ter uma noção geral de tudo. Ele é obrigado a ter uma noção geral de tudo. Mesmo que ele seja um médico, por exemplo, de um time de voleibol, onde as lesões de ombro são grandes, ele precisa entender que a lesão do jogador de voleibol pode ser outra, pode ser cotovelo, pode ser joelho, pode ser tornozelo. Assim mesmo no futebol, no ciclismo, no handball, no tênis e tal. Tem patologias específicas, mas ainda o especialista em medicina esportiva, ele tem que ter uma noção geral de tudo. Tem que ter uma noção geral de tudo para saber como conduzir o tratamento, que o tratamento é muito importante. Você falou para mim aqui, nós estávamos conversando, você falou para mim alguma coisa a respeito da PUC, né? Você, além de medicina, você fez outro curso também aqui, fez medicina na Federal e fez um outro curso aqui na PUC. Qual foi o curso? Mestrado e tudo? Eu sou filho de professora, né? Sou filho de professor e uma família de professores. Então, a vida inteira eu vi minha mãe dando aula, meus tios dando aula e tudo mais. E eu sempre gostava muito de história. Eu acho, por exemplo, que o médico, pelo tipo de profissão que ele exerce, ele tem muito pouco tempo para a história. E a história é importante. Mesmo em medicina, a história é importante. Existe um curso na Universidade Federal de Goiás, que é de História da Medicina. Então, a gente... História da medicina? História da medicina. Então, aparecem os grandes vultos da medicina, Pasteur, Madame Curie, os grandes vultos, Carlos Chagas, esses grandes vultos da medicina brasileira e da medicina mundial. E eles são estudados, Oswaldo Cruz, o tempo da vacina, no Rio de Janeiro, entendeu? Na Batalha da Vacina. Então, tudo isso é estudado. E eu fiquei muito curioso de estudar, mas eu queria estudar a história, porque eu acho que eu tinha uma falha muito grande em avaliação das 3 guerras mundiais, dos problemas políticos do Brasil, dos problemas, vamos dizer, das reformas que tiveram o Brasil. Então, eu tinha muito interesse nisso. Então, eu matriculei como aluno do curso de História. Aqui na PUC? Aqui na PUC. E eu fui muito feliz, porque foi uma época de grandes professores, onde eu aprendi muito. Quando chegou no fim do curso, eu fui convidado para fazer mestrado. Aí eu também fiz mestrado. Então, eu passei 4 anos fazendo História, mais 2 anos fazendo mestrado na Pontifícia Universidade Católica. Meu mestrado está aí para quem quiser olhar. Esse não é fajuto, não. Esse é verdadeiro, né? Esse é verdadeiro. Consta na PUC, consta o diploma, consta tudo. Eu tenho as cópias lá e tal, devidamente sacramentada. É isso aí. Voltando à medicina, podemos falar um pouquinho sobre... Voltar à medicina esportiva? Esse assunto da história também ele é muito sedutor, né? Uma coisa que a gente vai empolgando com ela. Quando falou em medicina e história da medicina, a gente volta lá atrás dos objetivos que a medicina tinha no princípio, né? Lá muito atrás, né? E até chegar nos dias de hoje, essa modernidade de hoje, que hoje qualquer coisa tem recurso.
Mas qualquer dificuldade que você tiver, qualquer órgão, qualquer coisa, tem recurso para o intermédio dos exames que se faz, né? Os atletas hoje, eles têm, você estava falando essa questão da avaliação prévia para evitar contusão, se tiver um desgaste. Como que é feito isso aí? É feito através da fisiologia do esporte. Fisiologia, nutricionismo, essas coisas colaboraram muito com Exatamente. o desenvolvimento Só dos que o atletas? fisiologista é médico. É médico. O nutricionista é médico, e são separados, mas eles trabalham juntos, junto com o fisioterapeuta, junto com o treinador, junto com a comissão técnica. É uma equipe mesmo. É uma equipe muito bem organizada, e cada um dentro da sua função. Então, durante a semana, o fisiologista ele examina o atleta de tudo quanto é jeito, de todos os pontos de vista. E ele avisa a comissão técnica que esse atleta está, de que maneira que ele está do ponto de vista físico, se ele pode jogar o próximo jogo, se ele tem que ser poupado e tal. Então, hoje, vamos dizer assim, a visão da medicina esportiva é muito ampla, muito maior do que parece. Os atletas são extremamente examinados. E a medicina esportiva serve também para quando existe uma transferência de um atleta de um clube para outro. A análise que é feita exatamente. física, então, né, que é feita no atleta. Então o atleta chega no clube e a primeira coisa que ele faz é a análise médica, faz uma avaliação médica completa para ver as condições que ele chegou. Às vezes ele não chega em condições boas, então às vezes o contrato não é feito em função de uma lesão, que é uma lesão crônica. O atleta já tem uma idade que já não ajuda muito. E tudo. A recuperação pode ser mais lenta. Pode ser, de acordo com a idade, a recuperação é mais lenta. Isso é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. Outra coisa que mostra muito essa questão da evolução, né? Tanto na prática esportiva quanto na medicina esportiva, é a questão do atleta de contusão. Antigamente se encerrava a carreira muito mais cedo. Né? Uma contusão qualquer do joelho, principalmente a articulação, esse aí está inutilizado para a prática esportiva, não importa qual modalidade esportiva fosse. Hoje a gente vê grandes recuperações em atletas que antigamente eram acabados. Né? Antigamente, não, nem tão antigamente assim. Essa recuperação deve-se o quê? A modernização dos exames, precisando dessa parte fisiológica? Ou como é que poderia ser avaliado isso aí? É que se formou, por exemplo, o joelho, se formou uma escola na França, uma escola super importante na França, que foram estudiosos. Foi lá que operou o Ronaldo também, o Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno operou na França, ele operou o joelho na França e fez a recuperação na França também. Então, eles têm um tratamento de joelho, uma equipe, vamos dizer assim, uma tradição de tratar patologia do joelho que vem muito antiga. E isso passou também para os Estados Unidos e o americano com a potência econômica que e desenvolveu demais. Então, hoje o joelho, a visão que se tem de joelho hoje, de lesão de ligamento cruzado, de lesão de menisco, mudou muito. Recupera muito mais rápido, não inutiliza a carreira. Não inutiliza, dificilmente. Hoje, por exemplo, o ligamento cruzado dá 85% de bom resultado. E antes, naquela época, o que a gente fazia? Quando eu comecei a residência, abria o joelho, cortava o ligamento cruzado e pronto, acabou. E falava para o paciente para ele não jogar, não praticar esporte, porque não tinha mais chance. Está inutilizado. Tocou nossa musiquinha, nós temos que acabar. Agora só uma perguntinha. Antes de começar a prática esportiva, qualquer pessoa, principalmente se for mais sedentário, né, tem uma vida menos ativa, deve procurar um médico com orientação médica ou não? Deve procurar. Eu acho que é super importante continuar um exercício físico com fisioterapeuta ou dentro de uma academia. Orientação médica. Com orientação médica, Eu preocupo quando a orientação é de leigo, né? Orientação é de rede social, faz isso, faz aquilo. É melhor procurar um profissional competente. Doutor Nelson Barreto, essa aula que nós recebemos aqui, essa não é de graça, para nós acabou sendo, né? Mas nós somos privilegiados, porque para nós aqui
acabou sendo de graça, mas não pode ser de graça, porque tem muito conhecimento, muito conteúdo. Doutor Nelson, muito obrigado pela sua presença aqui na PUC TV, no nosso Esportes em Cena. É sempre um prazer, um grande prazer estar falando com o senhor. Eu que já fui seu paciente algumas vezes, joelho, tornozelo, panturrilha, não importa. E sempre bem sucedido. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É isso aí, gente. Tivemos uma aula aqui gratuita. O Dr. Nelson Barreto nos deu essa aula, essas orientações, tanto na parte ortopédica quanto na medicina esportiva. Um abraço a todos e até a próxima.